de louvor, de adoração. Ele é digno. Nós estamos aqui para adorar o Senhor, para bendizer o teu santo nome, para falar das suas maravilhas, do teu amor. É para isso que nós nascemos, é para isso que Deus nos criou, para servir, para adorar, para levar o amor dele a outras pessoas. Nós contemos Deus dentro de nós. Quem crê nisso, diga amém. Por quê? Por que que eu falo isso? Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. O Espírito Santo de Deus é que nos ensina, que nos capacita, nos prepara para que a obra do Senhor ela possa ser conhecida na terra. O Senhor Jesus, ele veio a essa terra. Ele sendo Deus, ele esvaziou de toda a sua glória. Ele nasceu como uma criança. Ele cresceu, aprendeu dia a dia como a humanidade vivia. Ele aprendeu tudo que ele sabia, ele esvaziou para aprender e nos ensinar. O Senhor Jesus, ele veio para nos ensinar a ser humano. Nós perdemos a nossa humanidade. Nós estávamos perdidos. Não conseguia amar o próximo. Amar o próximo é quando aquele próximo está junto de nós. Não é aquele que está longe, é aquele que está próximo de nós. A família de Jesus queria até colocar no manicômio. Olha, está doido. Porque ele amava as pessoas. Ele andava no meio de beberrões. As prostitutas ia até ele. E as pessoas falavam, olha, esse daí é o Messias. O rei que viria para eles era em glória, cheio de guerreiros. Barrabás, ele estava preparando, Barrabás talvez seria o general de Cristo, porque ele pensava assim, e ele estava começando a guerrear, mas o Cristo veio como uma criança, nasceu na manjedoura, e ele foi crescendo, aprendendo, até ele ser batizado e ele ser cheio do Espírito Santo. E ele também estava nos ensinando a ser espiritual, porque nós somos seres espirituais. Nós não somos deste mundo, a nossa pátria está no céu. E Jesus veio para implantar o reino dos céus, o reino celestial, um reino invisível. Muitos de nós não conseguimos entender, mesmo com o Espírito Santo de Deus em nós, nós não conseguimos, porque nós não damos liberdade para Ele. Nós ainda queremos fazer o que nós achamos. Ele não tem, a plenitude dele não está dentro de nós, porque nós não deixamos. Nós estamos como no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre aquele homem, sobre aquele rei, sobre aquele profeta, e aquele homem profetizava, e as profecias dele davam certo, era tudo perfeito. Agora o Espírito Santo está em nós não damos liberdade,
E o Espírito Santo está clamando dentro de nós. Deixa eu ensinar. Deixa eu capacitar você. Pelas suas forças você não consegue. Pelas nossas forças nós podemos até ir um pouquinho, mas nós iremos nos cansar, nós iremos nos fadigar, nós iremos desistir. Quantas pessoas que você conhece que estavam aqui? Quantas pessoas que você conhece que está lá do outro lado, de outras denominações, que desistiram de buscar o Senhor. Por quê? Porque eles ainda não se firmaram na palavra de Deus. Porque ainda não têm o temor do Senhor. Porque o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Eu sempre falo para minha esposa, quando eu estava no mundo, eu fazia muitas coisas. E hoje eu não faço por causa de Deus. Não é por causa dela. Não é por causa do pastor Ezenildo, que é o meu pastor, por causa de Deus. Porque entrou o temor do Senhor. Então nós precisamos deixar entrar o temor do Senhor dentro de nós para que nós possamos caminhar nessa terra e ter certeza da nossa salvação. Quantos de vocês têm certeza da salvação? Levanta a mão. Aqueles que ainda estão indecisos, creia. Você já recebeu Jesus Cristo no seu coração. Você já aceitou Jesus Cristo. Você é salvo. Mas tem um detalhe, o salvo não anda no pecado. O salvo, ele vai estar, o pecado é um deslize. Se ele está andando no pecado é porque não foi convencido ainda. Não tem o temor do Senhor, mas busque ao Senhor. E você vai ver que vai ficar tão fácil servir ao Senhor. Muitos de nós falam assim, não é fácil ser crente. Não é fácil porque nós estamos fazendo pela nossa carne. Quem faz é o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus. E nesta noite, o Espírito Santo, ele quer nos ajudar em algumas áreas da nossa vida. Algumas áreas da nossa vida precisam ser tratadas, precisa ser preparada. De manhã, o pastor Messias ministrou uma palavra do trono de Deus. Água viva. Uma palavra abençoada, uma palavra que mexeu nas estruturas. Por quê? Porque Jesus, ele se revela a uma mulher que ele é o Cristo, ele é o Messias. A primeira pessoa que Jesus falou que ele era o Messias foi para uma mulher. E Jesus, ele quer nos revelar o segredo do reino. Nesta noite, ele vai revelar para nós. Se você abrir o seu coração, você tirar toda a sua sabedoria humana, carnal, você vai ser ministrado pelo Senhor. Eu peço a você, abra o seu coração. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar na sua vida, na minha vida, porque eu preciso também. Eu preciso ser ministrado pelo Senhor. Cada um de nós, porque enquanto nós estivermos aqui, nós estamos sendo tratados em áreas da nossa vida que o nosso caráter está deformado. Os pastores também são homens como vocês, sujeito a todos os tipos de pecado. Elias era este homem. Elias, o profeta de fogo.
Ele era igualzinho a nós. É isso que Tiago fala. Então, não olha para o altar e veja um super-homem, uma super-mulher. Olhe para o altar e veja Cristo. Veja o Senhor ministrando. Veja o Senhor no nosso meio. Amém? Quero convidar você a ficar de pé, reverência à palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 6, verso 25. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim, Mateus capítulo 6, verso 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeia e nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial os alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Verso 30. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou o que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas primeiro, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia do amanhã, porque o dia do amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Feche os teus olhos. Comece a falar com o Senhor. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor é bom. Obrigado, Senhor. Obrigado, papai querido, porque o Senhor tem nos ensinado, tem preparado a cada manhã um alimento novo, porque o Senhor Jesus é o pão da vida, que nos alimenta espiritualmente e naturalmente. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que ela é viva e eficaz, mais cortante que espada de 2 gumes, que separa juntas e medula, espírito e alma. Nesta noite nós te pedimos, Senhor, nos ensina, nos capacita, prepara, Senhor, algo para a tua noiva, porque a tua noiva anseia pela revelação do teu reino, anseia por algo diferente, porque está ansiosa. Se a ansiedade da noiva fosse pelo noivo, ela estaria amando o noivo. Mas a ansiedade da noiva, nesses dias, é como viver nessa terra.
como ter as coisas dessa terra. Mas nós te pedimos perdão. Nos perdoa, Senhor, porque nós não sabemos nem orar, porque é o Espírito Santo que nos ensina. Nos ensina, Senhor. Prepara algo novo para a minha vida, para a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs que aqui está. Enche-nos, Senhor, com a tua sabedoria, com a tua revelação. Quebra, Senhor, as cadeias espirituais do mal. Quebra toda fortaleza na nossa mente, todo sofisma, tudo que está dentro de nós que não agrada o Senhor, nós te damos liberdade, Espírito Santo de Deus. Mexe nas nossas estruturas. Vê se há algum caminho mau que nós entramos sem saber, consciente ou inconsciente. Nos limpa, nos purifica, Senhor, com a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, Pai. É que eu te peço e te agradeço. Amém. E a igreja, Senhor, diga amém e pode se assentar em nome de Jesus. O tema da mensagem é o povo do reino e a ansiedade. O povo do reino somos nós. Mas a ansiedade das coisas terrenas, pelas coisas que aqui estão, está nos tirando do reino. A constituição do reino, tudo que eu e você precisa é compreender a constituição do reino. Cada nação tem uma constituição, o Brasil tem a constituição que rege a nossa nação. O reino dos céus existe uma constituição. Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, vai falar da constituição do reino. E o Senhor, Ele ensina os seus discípulos como eles devem agir no reino do céu. Como são as leis do reino. Ele começa falando das bem-aventuranças. Que bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Os humildes de espírito, eles irão estar no reino. E cada um dos discípulos do Senhor precisa de humildade. Precisa esvaziar de si mesmo, esvaziar de todo o intelecto para receber a palavra de Deus, porque senão vai dar um nó na nossa mente, nós não iremos compreender o que o Senhor quer dizer para nós. E o Senhor, Ele vai preparando os seus discípulos e Ele vai falando como é o reino dos céus. Ele diz assim: vós sois o sal da terra. Isso é a influência do povo do reino. Nós somos o sal da terra, nós iremos influenciar outras pessoas. Vós sois a luz da terra. Nós iremos iluminar a terra. Aonde estiver pecado, nós iremos chegar, a luz que está em nós irá iluminar. Mas agora ele está dizendo assim, ó, vocês estão sendo influenciados pelas coisas desse mundo. E vocês estão ansiosos. Então, quando nós estamos ansiosos, nós deixamos algumas coisas, deixamos de confiar em Deus e começamos a confiar na nossa mente, confiar no nosso braço, confiar em nós, ou confiar em pessoas. Então, nessa noite o Senhor, Ele quer curar a ansiedade que está dentro de nós. A ansiedade é uma doença. O estresse, a depressão. A ansiedade e a depressão talvez é a doença que mais mata. Porque a ansiedade, ela prende você no futuro.
Você só vê o futuro, você esquece de olhar o hoje. A depressão só mostra o passado, você é preso no passado, vive de passado. Se você vivesse de coisas boas, tudo bem, mas a depressão leva você para viver as coisas ruins do passado. E a ansiedade leva você para o futuro, só pensando nas coisas do futuro, mas esquece de agradecer as coisas agora, que Deus está fazendo para você hoje. Então, há um perigo muito grande. De acordo com os estudos da Organização Mundial da Saúde, diz que a ansiedade, a depressão, o estresse é a causa de milhões e milhões de pessoas que estão morrendo. A ansiedade você percebe. A depressão, a pessoa se fecha dentro. A depressão gera medo. Vai gerando medo, a pessoa vai se perdendo dentro da sua alma. Foi isso que aconteceu com Adão. Adão, ele peca. E ele faz o quê? Ele vai até uma figueira, pega folhas, tampa a sua nudez e se esconde. E Deus chega no Éden e chama: Adão, ô Adão, cadê você, Adão? Onde estás? Adão, ele responde: eu tive medo, Senhor. Deus sabia onde Adão estava, mas Adão estava perdido dentro da sua alma. Deus estava tentando trazer Adão de volta para a realidade. Quantos de nós estamos perdidos dentro de nós mesmos? Quantos de nós estamos ansiosos? Por quê? Porque deixamos de crer na palavra do Senhor. Porque não conhecemos também a palavra do Senhor. Porque quando nós conhecemos, a palavra se torna vida dentro de nós. Jesus disse assim: as minhas palavras são espírito e vida. As palavras contidas na Bíblia é espírito e vida dentro de nós. Quando nós lemos ela, ela entra dentro de nós e transforma em vida. Mas muitos de nós não conseguem nem ler. Muitos de nós não conseguem nem ouvir. Existe a Bíblia falada. Eu tenho ela no meu celular. Eu estou andando no carro, dirigindo. Eu estou ouvindo um livro, 2 livros todo dia. É rapidinho. Mas ela está entrando dentro de mim. E assim cada cristão deveria fazer. Um pouquinho de tempo, ouve a palavra. E ela vai se tornar vida. Ela vai começar a trabalhar em nós. Mas nós acabamos não fazendo isso. Deus, ele tem nos chamado para ajuntar tesouro no céu. Antes um pouquinho, Jesus diz: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas ajuntai tesouro no céu. Quando nós ajuntamos tesouro na terra, nós ficamos ansiosos, porque nós queremos mais, mais e mais. Quando nós juntamos tesouro na terra, sabe o que vai acontecer? Nós vamos deixar a herança, e a herança vai fazer com que os nossos filhos, eles vão brigar por causa de herança. Eles vão, muitas das vezes, vão até separar um do outro. Quantos de nós temos a experiência própria de ver alguém da nossa família, algum parente? Você deve conhecer alguém que está brigando por herança. Isso daí, porque está pensando na terra, está pensando no quê? No hoje. Não existe gaveta em caixão. Nós trabalhamos para quê? Por que não investir no reino?
Quando nós estamos só trabalhando, buscando a riqueza da terra, nós estamos ansiosos dia a dia, esquecemos das coisas espirituais. Os nossos olhos têm que estar focados em Deus e não nas riquezas. Não tem como nós focar em duas coisas. Jesus, ele poderia ter andado de cidade em cidade em um cavalo, um puro sangue. Jesus caminhava, os pés sujos. Jesus entrou em Jerusalém montado no jumento. Ele poderia estar montado em um puro sangue árvore. Porque Jesus não estava preocupado com o que as pessoas vão pensar. É carro, é isso. Jesus, ele somente preocupava com o reino. Preocupava em falar do amor de Deus, em viver o amor de Deus. Nós vivemos uma vida ansiosa porque estamos interessados na ambição e nós somos atraídos pela ambição. Quando nós temos muita ambição, nós somos atraídos por ela. Tiago diz isso, que ela vai engodando dentro de nós. E quanto mais eu tenho, mais eu quero. E isso faz o que? Distancia nós de Deus. As pessoas, elas querem estudar, elas querem se formar, elas querem casar, ter filhos, ter um grande ministério. Elas querem fazer tudo isso. Tudo isso daí é correto, é bom, desde que não atrapalhe você na sua vida com Deus. Quando começar a atrapalhar você com Deus, cuidado. É errado, é quando elas começam a produzir ansiedade. As pessoas ficam ansiosas. Eu tenho que formar, eu tenho que fazer um mestrado, eu tenho que fazer um doutorado. Isso é errado. Tome cuidado. A ambição é a engrenagem que move o ser humano. Se essa ambição tem como o alvo o reino de Deus, ela é positiva. Toda ambição que tem como alvo o reino de Deus é positiva. Toda ambição que tem como alvo o reino terreno é negativa. 6,33, o Senhor Jesus diz assim: primeiro buscai o reino de Deus. A ambição positiva busca primeiro o reino de Deus. A negativa vai buscar o quê? As outras coisas. Quando temos uma ambição negativa, ela se torna ansiedade e angústia. Dia a dia. Dia a dia, ela vai se tornando ansiedade e angústia dentro de nós. No que você e eu tem colocado a nossa ambição? A nossa ambição está em quê? Qual é a nossa razão de viver? Qual é o motivo da sua ansiedade? Faça uma análise. O que está levando você a ser ansioso? Tem pessoas que ela parece que já nasce ansiosa. Ela quer tudo rápido. Quer fazer tudo rápido. Jesus diz que não vale a pena viver ansiosos por nada dessa vida. Por nada. E o Senhor Jesus, Ele nos dá a receita para vencer a ansiedade. A primeira base que o Senhor Jesus nos dá é: nós devemos avaliar o real valor das coisas. Precisamos avaliar se o que nós estamos ansiosos, qual é o valor, esse real valor das coisas.
Vamos ler 25, verso 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Então, nós precisamos avaliar se essa ansiedade nossa é mais importante que a nossa vida. Quantas pessoas se matam de trabalhar? Esquece de viver a vida. Esquece de viver o hoje. Então o Senhor Jesus diz assim, a vida é mais importante que o alimento. Tem pessoas que trabalham e nem comem. Passam o dia inteiro trabalhando. Esquece do horário de comer. Você fazer isso uma vez só, mas tem pessoas que fazem direto. E logo elas estão o quê? Doentes. A vida é mais importante que o alimento e o corpo é mais importante que as vestes. Em outras palavras, não devemos preocupar com aquilo que não é importante. Não se preocupe com o que não é importante. O que é importante na sua vida e o que é urgente. Defina o que é importante. Tem pessoas que estão pegando as coisas urgentes e colocando no lugar das coisas importantes. Importante é a vida. Importante é as pessoas e não as coisas. Muitos estão valorizando as coisas, esquecendo das pessoas. E aí o que acontece? Você trabalha, não vê seu filho crescer, não vê sua filha crescer, não acompanha. Quantas famílias, quantos pais vão trabalhar e colocam sua filhinha de 2 anos numa creche, numa escola o dia inteiro. Pastor, eles precisam trabalhar. A vida é mais importante. A personalidade dessa criança está sendo formada por quem? Pela escola. Pela misericórdia de Deus, se for uma ótima professora, se for pessoas de coração bom, vai se formar uma ótima personalidade. Mas se não for, vai ter uma personalidade de outras pessoas, não dos pais. Nós precisamos viver em um nível acima do terreno. Nossa visão determinará a nossa prioridade. A sua visão, o que você está vendo, vai determinar a prioridade. Aqui nessa terra, do que você vai fazer. A segunda base que o Senhor Jesus nos dá, qual é o valor que temos para Deus? No verso 26, você precisa avaliar que a vida sua é mais importante. E agora você precisa ver qual é o valor que você tem para Deus. Verso 26. Olhai para as aves do céu que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. E o vosso Pai Celestial alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Qual é o valor? Deus deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer por mim e por você, por toda a humanidade. Então esse é o valor. Deus nos ama. Agora nós ficamos preocupados, achamos que Deus não nos ama, e nós estamos o quê? Para lá e para cá. Então nós temos valor para Deus. Quando não entendemos a nossa importância para Deus, nós afogamos em ansiedade e angústia. Quantas pessoas estão no vício, nas drogas, na prostituição, porque ainda não entendeu o valor dela para Deus, porque existe um vazio dentro dela, ela quer suprir esse vazio, e ela coloca isso daí para suprir o vazio, mas não vai suprir, porque somente Deus supre esse vazio que existia dentro de mim, foi Deus que supriu, e dentro de você foi Deus que supriu, e está suprindo dia a dia.
Então, se nós entendermos isso e deixarmos Ele suprir, Ele vai suprir. Se tem alguma área da sua vida que ainda não está sendo suprida por Deus, peça para Deus. Se arrependa hoje, peça para Deus entrar na sua vida e mudar a história da sua vida e encher a sua alma. Tirar aquilo que está dentro da sua alma, que está levando você, muitas das vezes, a fazer algo de errado. Tira a mágoa, o ódio. Porque isso daí apodrece os nossos ossos. A falta de perdão, tira. Isso daí acaba se transformando em doenças graves. Nesses dias de Covid, a ansiedade, as pessoas estão ansiosas, medo de morrer. Para onde nós iremos se nós morrermos? Porque não tem certeza da salvação. Mesmo com a certeza da salvação, ainda temos medo, porque nós somos humanos. Mas nós precisamos crer no Senhor. O valor das coisas é o preço que pagamos por ela. Qual é o preço que você está pagando pela sua vida? Por isso, jamais podemos dizer que não temos valor. Nós somos muito preciosos para Deus. Jesus pagou o preço por nós. Jesus, Ele sendo Deus, Ele desceu na terra, esvaziou de si mesmo para habitar entre nós, para nos ajudar. Deixou o Espírito Santo de Deus para nos preparar. O Espírito Santo de Deus é o selo que está em mim, está em você. Sem esse selo, nós não entraremos no reino do céu. Sem o selo do Espírito. A terceira base que Jesus deixa para nós, nós precisamos reconhecer a inutilidade da ansiedade. A ansiedade é inútil. A ansiedade não vai acrescentar nem um fio de cabelo na sua cabeça, nem um pouquinho na sua estatura. A ansiedade não vai resolver o seu problema. A ansiedade, ela não vai mudar a sua vida. Ela somente vai jogar você para baixo. A ansiedade não paga a conta. Amanhã eu tenho que pagar isso, eu tenho que fazer isso. Basta cada dia o seu mal. Se você não pagar hoje, você paga amanhã. Mas nós ficamos o quê? Ansiosos. Porque o casamento se foi por quê? Porque fez algo de errado. Os dois podem ter errado. Mas um fica jogando culpa no outro. A ansiedade não resolve, não restaura casamento. A ansiedade, ela não arruma emprego. Pessoas estão desesperadas. A ansiedade não mata a fome. E nós estamos vendo no dia a dia, tem pessoas que estão passando necessidade. Estão com fome de alimento. Mas só querem o alimento, não querem o alimento espiritual. Não querem mudança de vida. Elas querem receber o alimento, come hoje, e amanhã estão com fome de novo. Mas Jesus, Ele quer dar o alimento espiritual. Como Ele fez com a mulher samaritana, Ele deu água viva para ela. Ela pediu, me dá desta água que eu jamais vou ter sede. E ela estava pensando no natural, mas Jesus estava no espiritual. E nós estamos falando de coisas espirituais. A Bíblia, ela é espiritual. Ela é toda espiritual, de Gênesis a Apocalipse. Se nós lermos ela como um livro, ela vai ser natural. Então o Senhor Jesus está dizendo assim, ó, nós precisamos reconhecer que a ansiedade, ela não tem valor nenhum, ela não muda nada, ela não cura doença. Você que está passando por alguma dificuldade, a ansiedade não vai resolver. O que vai resolver é você ter uma sós com o Senhor. Você entrar no seu quarto e falar com o Senhor, rasgar o seu coração, não as suas vestes, e
implorar, clamar ao Senhor. Enquanto Ele não falar com você, você não sai de lá. E você vai ver que o Senhor vai mudar a sua vida. Você vai ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Aí as coisas mudam. Aí será diferente no dia a dia. A quarta base que o Senhor Jesus nos dá, nós precisamos vencer a ansiedade pela fé. Verso 28 e 30, ele diz assim: e quanto ao vestido, por que andais solícito? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançado no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Pouca fé. Homens bully. Homens de pouca fé. Colocar café. Bully coloca café. Somos nós. Eu também tenho pouca fé. Muitas vezes, nós falhamos, porque nós andamos, muitas vezes, nesse nível, mas o Senhor quer colocar nós em outro nível, quer que nós andamos no Espírito e não na carne. Precisamos reconhecer que a ansiedade é pecado, pois ela é fruto da incredulidade. A incredulidade, ela chama Deus de mentiroso. Quando nós estamos ansiosos, quando nós temos incredulidade, nós estamos chamando Deus de mentiroso. Olha só. Se a palavra dele diz que nós somos mais do que vencedores, e nós estamos andando como derrotados, é porque nós estamos chamando Deus de mentiroso. Porque se nós somos mais do que vencedores, nós temos que andar de vitória em vitória. Amém? É de vitória em vitória que o cristão anda. Ele vai ter a luta diária, sim, para nós sermos aprovados, para o nosso caráter ser refinado. Agora, aquele que está ouvindo o evangelho, mamão com açúcar, olha, você aceitou Jesus, agora você vai morar no céu, a teologia da prosperidade, isso é mentira. Nós iremos passar, se Jesus Cristo passou, nós iremos passar para ser refinado, porque senão nós já estaríamos na glória. Tem algo dentro de nós que precisa ser trabalhado, ser transformado ainda. Por isso que eu e você estamos na terra, para ser transformado dia a dia, de glória em glória. É isso que o Senhor está querendo nos dizer. O incrédulo é ansioso. Toda pessoa que é incrédula, ela é ansiosa. Você já prestou atenção? Ele chama Deus de mentiroso. Ele agride o caráter de Deus. Quando nós estamos ansiosos pelas promessas de Deus, mas nós queremos somente as coisas boas. Nós queremos as bênçãos, mas não queremos o dono da bênção. E aí, nós estamos falando, olha, Senhor, o Senhor não está falando a verdade. E o Senhor diz assim: a causa de nós não sermos consumidos é porque a misericórdia dele se renova a cada manhã. Porque senão, nós já tínhamos sido fulminados. A graça do Senhor faz nós tornarmos filhos. A misericórdia do Senhor é quando nós erramos. Nós carecemos de misericórdia, Ele nos dá essa misericórdia. Somente precisamos fazer uma coisa: pedir perdão, arrepender. Aquele que se arrepende, alcança misericórdia. Mas muitos se arrependem, mas é um arrependimento falso. É o arrependimento de Faraó. É o arrependimento de Balaão. Não é o arrependimento de Davi, quando o profeta Natan chegou diante dele, falou: é tu, rei, é você que fez isso.
ele falou, olha, mata Natan. Não, ele, Senhor, eu pequei contra ti. Ele reconheceu. Então nós precisamos reconhecer que nós somos falhos. Ninguém é um super-homem ou uma super-mulher. Então nós precisamos reconhecer nossas falhas, para que nós possamos alcançar a misericórdia do Senhor. Quando conhecemos Deus verdadeiramente, não temos motivo para ficar ansiosos. Se você e eu conhecem Deus verdadeiramente, não tem motivo para nós ficarmos ansiosos. Jó não tinha pecado. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus. O próprio Deus falou isso dele. Veja meu filho Jó. Um homem íntegro, reto, passou por toda aquela adversidade, mas ele falava assim, ó, no verso 42 diz assim, ó, eu conhecia Deus de ouvir falar, agora meus olhos contemplam Ele. Quer dizer o seguinte, muitos de nós conhecemos Deus de ouvir falar, não tem intimidade. Agora Jó tinha intimidade com Deus, e Deus quer ter intimidade comigo e com você. Deus, ele não monopoliza. Olha, eu vou ter intimidade com o pastor Douglas só. Eu vou ter intimidade com o Rogério, porque ele é grande. Não, Deus, ele quer ter intimidade com todos nós. Só depende de nós. Aquele que aproxima do Senhor, ele vai receber dele. Aquele que mais aproxima, recebe mais. Deus, ele está à nossa disposição. Cabe eu e você buscar a Deus. Ele nos ama igualzinho. Ele não tem filho predileto. Ele não ama ninguém a mais ou ninguém a menos. Ele ama igual. Muitos de nós não nos sentimos amados por Deus. Mas nós estamos errados. Porque nós estamos ansiosos. Porque nós temos uma visão distorcida de Deus. É isso que acontece com os cristãos nos dias de hoje. A ansiedade. E o quinto passo para nós, que Jesus deixa para vencer a ansiedade, ele diz assim, que para nós vencermos a ansiedade, nós temos que ter Deus, conhecer Deus como um Pai. Se nós olharmos um pouquinho para trás, o Senhor Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Quando Jesus fez essa oração, ele ensinou os seus discípulos. Porque se Jesus tivesse orado pela multidão, a multidão teria apedrejado ele. Quando ele falava que meu Pai está no céu, os fariseus, os escribas, eles queriam apedrejar Jesus, eles pegavam em pedra. Porque Jesus falava, olha, Pai Santo, eu te dou graças. Jesus, ele tinha intimidade com o Pai. Nós hoje temos intimidade com Deus como Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso. Mas o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele quer ter um relacionamento de pai e filho comigo e com você. Nós podemos pedir. A palavra diz que qual é o pai? Se o filho pedir pão, ele vai dar pedra. Isso é o Pai terreno. Ele vai dar coisas boas. Imagina o Pai celestial. Se nós pedirmos o Espírito Santo, ele vai nos dar o Espírito Santo. Peça o Espírito Santo de Deus. Peça para ele liberar na sua vida em toda a plenitude. Para nós entendermos e nós termos Deus como um Pai bondoso. Um Pai que nos ajuda no dia a dia. Vamos ler o verso 31 e 32. Mateus 6, 31 e 32 diz assim, não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Então, Deus, ele sabe o que nós necessitamos, o que nós precisamos somente pedir.
pedir para o nosso Pai. Se nós virmos Deus apenas como Senhor, jamais seremos livres da ansiedade. Se você vê Deus como Senhor, você jamais irá ser livre da ansiedade. Para vencermos a ansiedade, nós precisamos saber que Deus não é apenas o nosso Deus, mas também Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso papai. Ele é o Abba Pai. Paizinho querido. É Ele. Ele nos ama. Ele quer ter intimidade. Ele quer nos ensinar. Um Pai de amor que nos ama incondicionalmente, que nos aceita do jeito que nós somos. Antes de nós nos convertermos, Ele nos amou. Antes da fundação do mundo, Ele nos amou. Agora nós nos convertemos, nos tornamos filhos de Deus. Imagina agora, quando nós estávamos cheios de pecado, Ele nos amou. Ele nos amou primeiro. Imagina agora qual é o amor dele por nós. Então, nós podemos ver uma correlação do filho pródigo. O filho pródigo, vamos falar que somos nós. Estava distante. Nós estávamos na casa do Pai. Nós estávamos na glória. Nós viemos para a terra. Aqui nós distanciamos. O filho pródigo estava na casa do pai, pediu a herança. O pai, ele deu a herança, mesmo sabendo que o filho ia fazer errado. O Pai Celestial, nosso Pai, Ele sabe os erros que nós cometemos. Ele sabe quando nós erramos. Mas mesmo assim Ele nos ama. Mesmo assim foi o filho pródigo com o Pai Celestial. Aquele pai, ele deu a herança para o filho saiu, gastou, perdeu tudo, ficou no mundo, comia lavagem, junto com os porcos. E o que aconteceu com ele? A Bíblia diz que ele caiu em si. Ele caiu em si. E ele falou, vou voltar para a casa do meu pai. E lá eu quero ser tratado como um servo, como um escravo. Porque eles têm o que comer. Eu vou só pela comida. Mas a Bíblia diz que quando ele chega, o pai vê o filho e o pai está de braços abertos esperando o filho. E o pai vai em encontro do filho porque aquele filho estava perdido e foi encontrado. Ele manda preparar um novilho, preparar um banquete, preparar uma veste nova, preparar um anel de filho, sandálias. É isso que o Senhor está preparando para nós. Nós chegamos no reino, nós estávamos perdidos, sujos. Todo o pecado Ele está nos limpando. Ele quer colocar a veste nova em nós, colocar o anel de filho. Muitos de nós não se sentem filho de Deus. Por quê? Porque a nossa mente está travada. A mentira de Satanás. Eu não mereço. É uma mentira de Satanás. Porque nós somos filhos de Deus. Ele é um Pai de amor que nos ama. Ele quer mudar a história da sua vida. Somente creia. Somente creia. Somente entregue o seu caminho para o Senhor. Amém? Glória a Deus. A sexta base que Jesus nos deu para vencermos a ansiedade. Se você e eu queremos vencer a ansiedade, a palavra do Senhor diz: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Quando nós buscamos primeiro o reino de Deus, não existe ansiedade. Por que eu vou ficar ansioso? Se eu estou ansioso é porque eu não estou buscando primeiro o reino de Deus. Essa é a realidade. Tem alguma coisa que é melhor que o reino. É melhor do que Deus. É melhor que o nosso Pai. Então nós precisamos fazer o quê? Buscar primeiro o reino de Deus. E diz assim,
no verso 34, olha: não andeis inquietos, pois pelo dia de amanhã, porque o dia do amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Quando nós buscamos outras coisas, nós estamos pulando etapas da nossa vida. Então busque primeiro o reino de Deus. Busque primeiro as coisas celestiais. E as demais coisas serão acrescentadas. As bênçãos de Deus, a palavra do Senhor diz que elas irão nos alcançar. Agora nós estamos fazendo o contrário, nós estamos correndo. A bênção de Deus está lá na frente, nós estamos correndo atrás delas. O cristão não precisa correr. A palavra do Senhor diz assim, que elas nos alcançarão. Quando eu corro é porque ela está atrás de mim, então eu vou ficar parado. Porque ela vai chegar até a minha vida e a sua vida. Então, busque primeiro o reino de Deus. Quando nós buscamos primeiro o reino de Deus, nós estamos agradando o coração de Deus. Nós estamos agradando, nós estamos fazendo o que agrada a Deus. Não podemos ter dúvida, a Bíblia diz que buscar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas. Se a Bíblia está dizendo, é porque é verdade. A Bíblia não mente. Somente precisamos crer na palavra de Deus. Quando nós cremos na palavra de Deus, as outras coisas começam dia a dia fluir. Se temos nos sentido cansado, é porque temos corrido atrás da pessoa errada, atrás de coisas erradas. O Jesus Cristo disse assim, Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é leve e suave. O jugo de Jesus é leve e suave. Qual é o jugo de Jesus? O jugo de Jesus chama-se Espírito Santo de Deus. Ele quer trocar o jugo dele. Ele quer pegar o Espírito Santo e dar para nós, pegar o nosso jugo, aquele que está com ansiedade, e colocar dentro de nós, tirar de nós. E o Espírito Santo, ele quer habitar em nós. Ele quer tomar todo o nosso ser. Então nós precisamos fazer o quê? Descansar em Deus. Descansa em Deus. Busque o reino de Deus. Busque as coisas do alto. E as demais coisas lhe serão acrescentadas. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Eu gostaria de convidar o Ministério de Louvor. Vai estar louvando o hino. Nós iremos orar. Eu quero convidar vocês a ficarem de pé. Vamos orar ao Senhor, agradecer a Ele. Você que ouviu a palavra do Senhor e tem algo em você que precisa de mudança, fala com o Senhor. Fala com o papai querido, Ele é o nosso Pai. Ele conhece as suas estruturas, Ele conhece cada um de nós. E Ele quer curar você nessa noite. Ele quer restaurar a sua vida. Ele quer ter intimidade com você. Feche os teus olhos. Comece a falar com o Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Santo, santo é o Senhor, Pai. Aqui, Senhor, está, Senhor, os seus filhos amados, Pai. Eles ouviram, Senhor, a Tua palavra, Pai. Eles ouviram, Senhor, como vencer a ansiedade, como vencer as doenças do dia a dia. Pai querido e Pai santo, visita agora, Senhor, cada um que aqui está, Senhor, visita o interior, visita a mente, o corpo, a alma, Senhor, de cada um, Senhor. Nós lançamos, Senhor, todo o fardo que está em nós sobre Ti, Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor quer trocar o Teu fardo pelo nosso fardo, Pai. Entregamos a Ti, Senhor, o nosso caminho,
toda ansiedade, todos os desejos do nosso coração, Senhor, seja realizado pelo Senhor. Nós confiamos em Ti, e tudo mais nós sabemos que o Senhor irá fazer na nossa vida, Pai. Nós sabemos, Senhor, em quem nós temos crido, Senhor. Aumenta, Senhor, a nossa fé. Aumenta, Senhor, a sabedoria, Senhor, de cada um que aqui está, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor é poderoso para guardar o bom tesouro, Senhor, até aquele grande dia, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, vai curando, Senhor, vai restaurando, Senhor, estas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nós declaramos, Senhor, cada pessoa que está nos assistindo, Senhor, livre de toda preocupação, de toda ansiedade, de toda doença. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja, Senhor, na nossa vida, Senhor. A Tua palavra diz que não andais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam todas conhecidas diante de Deus, pelas orações, pelas súplicas, pelas ações de graça, Senhor. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração, Pai. Guarda, Senhor, o nosso coração. Guarda, Senhor, a nossa vida, a nossa família. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Louve ao Senhor. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em Ti. Confio em Ti.
tua palavra diz, ó Pai. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te sustentará. Nós lançamos, Senhor, nesta noite toda a nossa vida diante do Senhor. Purifica, Senhor, o nosso andar, o nosso caminhar. Purifica, Senhor, a nossa mente, os nossos olhos, os nossos ouvidos, Pai, o nosso coração, Senhor. Nós entregamos, Senhor, o nosso caminho ao Senhor, porque a tua palavra diz: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e Ele tudo fará. Em nome de Jesus Cristo, Pai, vai curando agora, Senhor, a tua noiva. Vai curando, Senhor, os teus filhos, os escolhidos, os eleitos, Pai. Cura, Senhor. Nada é impossível para o Senhor, ó Pai. Vai curando, Senhor, a tua igreja. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, vai fluindo, Senhor. Vai fluindo, Senhor, com a tua cura, com a restauração, Senhor, da tua igreja, da tua noiva, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, visita, Senhor. Visita, Senhor. Visita, Pai. Ela manava, chega, ela manava, chura, canta, ela manava. Chega, ela manava, lava, chura, canta, ela manava. Espírito Santo, em nome de Jesus.